Salve, salve aí, gurizada. Bom, quero trazer um assunto sério aqui, brincadeiras à parte. O negócio aqui é sério. Agora o bagulho ficou sério. Eu quero falar um pouco sobre hábitos. Uma curiosidade. Para nós, nosso problema hoje não é técnico. Ou seja, o que eu quero dizer é que o celular, ele não é técnico, ele é mais simples de gravar. É só abrir a câmera e botar para gravar. Na câmera, não, a gente precisa fazer algumas configurações para com que o arquivo seja salvo da forma mais correta possível. Então a gente precisa conhecer um pouco da câmera, de iluminação, de foco, enfim, conhecer um pouco as configurações de uma câmera para conseguir gravar. Então o nosso problema não é técnico, nós não precisamos nos preocupar com isso. Então qual que é o nosso problema? Nosso problema é que a gente precisa desenvolver hábito. E eu vou trazer uma história rápida do macaco Júlio, que está dentro do livro O Poder do Hábito. É bem no começo do livro, existe um estudo que foi feito com esse macaco e com outros macacos em relação ao hábito. Então, esse macaco está numa sala, em frente a um computador, e tem uma alavanca na sala, e na imagem do computador fica aparecendo figuras coloridas. Qual que é a missão desse macaco? É ele puxar a alavanca quando uma certa figura aparece. Chega um momento que ele puxa a alavanca na figura, que é uma linha amarela, não lembro qual figura que era, naquela figura específica ele recebe uma recompensa que é uma gota de suco de amora. E aí ele começa a aprender isso, que quando ele puxa a alavanca naquela figura, ele recebe uma gota de suco de amora, que ele gosta. E isso começa a se tornar um hábito. E aí ele existe um gráfico que mostra o cérebro dele reagindo quando ele recebe o suco de amora. Então ele tem um pico. E aí eles entendem que é um pico de dopamina, de recompensa. E aí começa a passar um tempo desse experimento, o macaco começa a puxar e começa a receber. Então ele começa a fazer isso para receber mais vezes o suco. Só que chega um momento do experimento que o macaco começa a ter aquele pico quando ele vê a imagem e não quando ele recebe o suco, que eles chamam de anseio. Então ele começa a ansiar por aquela recompensa. Antes, quando ele vê aquela imagem, ele já anseia pela recompensa como se ele já tivesse recebido. E quando ele toma um suco, ele já não tem mais aquele pico. Ele já tem o pico antes, quando ele vê a imagem. Tá, mas espera aí então. O que isso quer dizer? O que esse livro traz? Qual é o conceito disso? É que um hábito ele é constituído por 3 elementos: a deixa, a rotina e a recompensa. Então, nesse exemplo, a deixa é quando aparece a imagem. Quando aparece a imagem, automaticamente o macaco ele executa uma rotina, que é o segundo elemento. A rotina é puxar a alavanca, fazer uma atividade, a rotina. Para quê? Para receber uma recompensa, que é o suco. Então, o hábito ele constitui esses 3 elementos que são deixa, rotina e recompensa. E aí isso se torna um loop, porque o macaco começa a ansiar pelo suco de amora. Então, se nós não ansiarmos por algo, não ansiarmos por uma recompensa e não tivermos muito claro que recompensa vamos ter após gravar ou postar um conteúdo, dificulta com que a gente mantenha esse hábito. Então, o que a gente precisa não é de técnica, porque, como eu falei, a gente só precisa gravar com o celular sem saber muito sobre gravação. E não precisa ser uma coisa cinematográfica. O que importa é nós termos um sistema que faça com que esse loop aconteça e não pare. Então, se você tem dificuldade de constância de conteúdo, tem dificuldade de manter esse hábito de criação de conteúdo, talvez você ainda não sabe por que está criando. Você só está criando, mas talvez o seu porquê, a sua recompensa maior não está muito clara. Então, te provoco a identificar que recompensa que você busca. O que você busca? Qual é o seu objetivo, afinal, criando conteúdo? Comenta aqui embaixo se o seu objetivo estiver claro ou também se não estiver. Até a próxima. Valeu, rapaziadinha! Minha namorada sumiu daqui. Tem que achar ela.